Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos aproveitar a oportunidade que nós estamos em pé. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 12. Capítulo 12 de Hebreus e versículo 5. Capítulo 12, versículo 5 do livro de Hebreus. Os irmãos encontraram? Diz assim: E vós esquecestes da exortação que vos fala como filho? Filho meu, não despreze o castigo do Senhor, e nem desfaleça quando fores por ele repreendido por ele. Pois aquele a quem o Senhor ama, também castiga e açoita cada filho que recebe. Se suportais o castigo, Deus os trata como filho. Pois qual filho a quem o pai não castigue? Mas se ficais sem castigo, do qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filho. Além do mais, tivemos pais segundo a carne, que nos corrigiram, e nós lhes prestamos reverência. Não devemos, então, nós sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos e viver? Amém. Vamos estar orando nessa noite. Amém. Nós vamos estar orando aqui nessa noite pelo Márcio, que está com muita dor no seu braço, que ele faturou, e a sua esposa Heloísa, que precisa de oração, de muita oração, né? Creio que são os vizinhos do irmão Luiz, né? Amém. Também nós vamos orar pela nossa irmã Iraci, que está também completando mais um ano de vida hoje. Vamos nessa oração também lembrar da nossa irmã, para que Deus abençoe nesse ano que Deus tem lhe dado. Que, amém, a vida da irmã continua sendo uma bênção para nós, né? Oração também pelo Zelindro, amém, que pede oração. Oração pelo Vanderlei, pelo Ídio de la Vecchia, irmão do irmão Adinho, né? Amém. Vamos orar por esses pedidos. Amém. Senhor Jesus, obrigado por essa noite abençoada, ungida, especial, que o Senhor tem nos dado. Poder outra vez estar na sua presença, Senhor. E aqui podendo Teu nome santo nos reunir, debaixo dessa atmosfera suavizante, consolador do Teu Espírito, saber que o Senhor tem algo especial da parte do Senhor, amém, do seu coração para o nosso coração. Sei que cada irmão que veio aqui, Senhor, o Senhor não vai despedir vazio, mas o Senhor, amém, fará com que cada um saia, Senhor, levando a porção daquilo que eles vieram buscar. Teu profeta nos ensinou que nós nunca saímos do culto da maneira que nós entramos, e nós desejamos, Senhor, sairmos mais abençoado, amém, mais cheio da Tua graça, mais cheio da Tua misericórdia. Esta é minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar, irmãos? Amém. Aleluia. Graças a Deus. Os irmãos todos estão bem, todo mundo alegre com Jesus, tá? O ambiente está bom, não tá quente, não está frio, está uma boa temperatura, né? Amém. Nós damos boas-vindas a todos os irmãos que estão aqui presentes, né? Deus abençoe a nossa irmã Célia, que fazia algum tempo que a irmã não aparecia, né? Seja, a irmã sempre é bem-vinda no nosso meio, tá, irmã Célia? Amém? Também a irmãzinha que está aqui, o casal aqui, como é que é o nome da irmã? Jéssica. A Jéssica também está conosco, é parente de vocês? Ah, tua irmã? A irmã da nossa irmã ali, tá? Então que a Jéssica também seja bem-vinda no nome do Senhor Jesus Cristo. Também está conosco a nossa irmã Giovana e a Ana, ali da cidade de Caxias, né? Amém? Que também nos deram a honra da sua visita. E não é uma viagem muito perto, né? Estão um pouquinho longe de casa, mas sei que, amém, Deus tem recompensa para as irmãs também de terem saído de tão longe para estar conosco, né? Amém? Saudamos o irmão Eloir, se ele estiver pela internet, né? O esposo da irmã Giovana, que está ali em Curitiba, né? Amém. Também, creio que visitantes são esses. Está a irmã Leda também, né? A irmã do irmão Paulo, o pai do Josemar, também o Josemar está conosco, Edmara. Fazia tempo que você não aparecia, né? O Lucas também,
Que bênção, viu? Amém. A senhora está feliz, irmã Lúcia? Está feliz, né? Amém? O Pio está lá bonito, né? De gravatinha, né? Posicionado. Deus te abençoe, Pio. Continue sempre assim, né? Amém. Nossos irmãos de Itajaí também, que viajam longe para estar conosco aqui no culto de ceia, né? Deus abençoe e recompense, irmão Oscar, a irmã Marli, a Amanda, né? Essa verdadeira adoradora, né? Amém. Também o Oscar Neto. Amém? Também eu queria chamar aqui o irmão Tiago e a irmã Laura. Vem aqui um pouquinho aqui na frente, vocês dois. Irmão Tiago e a irmã Laura. Amém. Então tá, irmãos, aqui está a Laura, que é enteada do irmão Toninho, né? E aqui está o Tiago, que é o filho do irmão Toninho. A Laura, amém, estava esperando um toque de Deus para que ela fosse batizada. Eu falei para ela a respeito do batismo. E ela disse para mim que ela não queria ser batizada sem que Deus primeiro movesse no coração. E eu achei isso bom, achei isso certo, né? Se fosse um tempo atrás, eu apertaria um pouco aquele espírito evangelista, né? Mas dessa vez fui mais pastor, né? Deixei ela à vontade. E creio que foi domingo passado que ela entrou ali na porta e disse: pastor, agora eu estou decidido. Deus tocou no meu coração e eu quero me batizar. E foi tanto Deus que tocou no coração dela que, quando eu puxei ela das águas, creio que ela recebeu ali uma visita do Espírito Santo, se renovou nas águas. Coisa boa ter um batismo assim, quando o Espírito Santo desce, né? E a pessoa recebe aquele gozo na alma, aquela experiência com Deus. E ela recebeu essa experiência ali nas águas. O Tiago tinha sido batizado com uns 10 anos, né, Tiago? O Tiago se apartou, ficou um tempo fora, é conhecedor da mensagem, é de berço, né? Mas ele sentiu no coração, assim como ele está voltando agora para Jesus, então ele sentiu no coração de renovar o seu batismo. Vocês sabem que o profeta, ele não é contra esse renovo de batismo, se pode se renovar, né? Até tem uma pergunta na mensagem perguntas e respostas, que é mais ou menos o caso do irmão. Não sei que alguém está lembrado, alguém com 13 anos tinha se batizado, né? E perguntou ao irmão Brana, eu batizei com 13 anos, depois me afastei, então tal e tal. O irmão Brana disse que não tinha problema, que podia renovar. Então, nosso irmão Tiago renovou o seu batismo hoje. Amém. Os irmãos estão felizes? Amém. Os irmãos recebem eles no nome do Senhor Jesus Cristo? Tem uma salva de palmas para Jesus? O irmão Lucas dá um abraço aqui no Tiago aqui, a Rebeca dá aqui na Laura aqui, como um sinal de toda a igreja recebendo eles, que esse abraço em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, pode se assentarem. Amém. Deus abençoe o irmão Saulo ali também, a irmã Ana, né? Amém. Graças a Deus. Estão todos bem acomodados, né? Hoje eu não vou entrar aqui nenhum mistério, nenhum ensinamento. Estamos fazendo já há alguns dias, né? Hoje eu quero trazer uma palavra mais para a igreja, assim, mais pastoral, como diz o outro, né? Então, eu também não vou tomar muito tempo, porque nós temos o nosso culto de ceia logo mais aqui. Mas sei que os irmãos também não estão com pressa, né? Estamos todos bem acomodados, né? Os que moram mais longe lá não estão com pressa, né? Não, né? Então tá bom. Amém. Então, hoje pela manhã, antes do batismo, nós tivemos um culto aqui muito abençoado. De todos os cultos da manhã, foi o primeiro culto que eu participei aqui com a mocidade, né? E a gente aproveitou então a oportunidade para trazer um ensinamento até para os que iam se batizar. E eu percebi que ajudou a todos, né? Todos foram ajudados, porque algumas perguntas que se fez, alguns não sabiam responder. Diga, ai meu Deus, 3 etapas da graça eu não estou respondendo. Então, sei que a gente esquece, né? Mas eu creio que foi bom para a mocidade, né? Aprenderam um pouco mais, Deus está nos ensinando. Infelizmente o celular que estava gravando terminou a bateria e o culto foi cortado pela metade, né? E aí a resposta final os que estavam assistindo não tiveram, né? Mas só para responder então para os irmãos que estavam assistindo, amém, na verdade a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 8, que Abraão obedeceu, né?
Ele obedeceu porque a obediência estava baseada não no que estava com ele. A obediência estava baseada em ele ter saído, né? Então, quando Deus disse sai, ele obedeceu e saiu. Então, aí estava a prova da obediência. O Ló, mais tarde, Deus libertou ele do Ló, né? Então, quando Deus nos chama, também Deus chama nós para sairmos da condição que nós estamos. E nós saímos da condição que nós estamos e caminhamos com tudo aquilo. Aí, no período da nossa caminhada, Deus também faz uma separação, né? Então, Deus te separa todos os teus Lós aí durante a caminhada, né? Então, depois que Abraão se separou de Ló, então a Bíblia diz, então apareceu o Senhor a Abraão. Até quando o Senhor vem e se dá a conhecer a nós, né? Vocês estão felizes? Amém. Amém. Então, hoje pela manhã o culto foi para a mocidade, para os filhos, e agora eu quero falar um pouquinho aqui para os pais, né? Tá? Os pais estão felizes? Amém. Amém. Bom, irmãos, vou começar aqui devagar aqui. É bem curta aqui a minha pregação, mas eu quero que isso faça sentido para você. Primeiro assim, estava meditando um pouco na mensagem. O profeta nos revela o seguinte, né? Que aqui nessa vida que nós vivemos, nessa vida que a gente vive aqui, não existe um amor maior do que o amor de uma mãe. E eu acho que isso não precisava nem ser revelado, acho que isso fica claro para todos, né? Aqui eu acho que todas as mães aqui concordam, você pode concordar, levantar a tua mão, todas as mães aí, sabe que você faria qualquer coisa pelos teus filhos, né? É verdade. A mãe, como é que é? A mãe morre pelo filho, né? Aleluia. Amém? Então, aqui nesta vida, o maior amor que existe é o amor de mãe, né? Então, uma vez eu falei para os irmãos também que existe uma diferença muito grande entre ser mãe e dar à luz, né? A gente sabe que tem muitas mulheres que dão à luz, mas elas não são mãe, né? Então a gente vê noticiário aí que deixa a gente triste, revoltado. Recentemente uma mulher em Canoas deu à luz a um filho e colocou na lata do lixo, né? Graças a Deus que o lixeiro ouviu o choro do bebê e socorreu aquele bebê a tempo, levou para o hospital e a criança se salvou. E quantos outros que não se salvam, né? Quantas mães que fazem isso, né? Abandonam os filhos recém-nascidos. Tem outros casos mais tristes ainda, né? Que tem mães que abandonam os filhos, às vezes por causa de homem, né? Que é pior ainda, né? Às vezes filhos grandes. E eles tomam decisão entre o namorado que conhece, né? Sei lá como é que se pode dizer. E às vezes os filhos perdem o valor. E aquela mulher vai embora, às vezes, com outro homem e deixa os filhos assim, a Deus dará. E a gente sabe que acontece muito isso, né? Isso acontece quase que constante, direto, né? Nós que temos esse espírito familiar, família, parece impossível isso de acontecer, mas isso acontece, né? Então essa é a diferença de mulher que é mãe e mulher que dá luz. Então, dar à luz, qualquer mulher pode dar à luz, mas ter essa virtude de ser mãe é para aquelas que Deus realmente dá, né, irmãos? Amém. Vocês concordam comigo? Amém. Amém. Deus é maravilhoso, né? Tem uma outra escritura aqui que eu quero ler. Os irmãos não precisam abrir as Bíblias, só vou ler aqui, só para... Tem essa parte aqui que diz assim, Efésios capítulo 6, versículo 4, e diz assim: E vós, pais, não provoquei a ira em vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Então, eu estava procurando ali a palavra criar. Então, a palavra criar pode ser produzir algo. A palavra criar, produzir algo. Pode ser dar a existência. Quando uma mãe gera um filho, ela está dando existência a uma criança, né? Dar a existência. Ou também tirar do nada, porque a palavra criação vem também do que Deus criou, do nada.
também, né? A palavra criar. E também pode ser estabelecer. Então, o criar é você estabelecer uma vida, né? Isso significa a palavra criar. Estabelecer uma outra vida, né? Hoje nós estávamos falando aqui pela manhã no culto a respeito do que era família e do que era parentela. Quem é que assistiu o culto aqui pela manhã pela internet? Quem é que estava aqui? Levanta a mão. Alguns assistiram, né? Então, nós estávamos falando a respeito de família e parentela. Por exemplo, o que é família? Família é marido, mulher e filhos. Não é assim? Então, os demais são parentelas. Então, por isso que a Bíblia diz: portanto, deixará o homem, seu pai, sua mãe, unirá-se a sua mulher e serão os dois uma só carne. Né? Grande problema hoje que acontece às vezes, que os filhos casam, saem de casa fisicamente, mas não saem completamente de casa, né? Ficam presos à opinião do pai, à opinião da mãe e não conseguem viver como família. Então a Bíblia é bem clara: deixa e vive como família. Os demais agora, parentes, família formada. Vocês estão felizes? Amém. Ninguém fique bravo comigo, viu, irmãos? Eu falo aquilo que Deus coloca no meu coração. Eu medito a palavra e tenho que falar o que Deus me coloca. Amém? Também significa amamentar, alimentar, né, sustentar, educar, né, são as palavras que também a palavra criar significa. Então, um pensamento, se vocês concordam comigo, vocês vão dizer amém para esse pensamento aqui. Para termos bons filhos, temos que saber o que nós estamos criando ou o que nós estamos produzindo, né? O que você produz, o que você está produzindo, né? Qual é a criação, qual é que é a maneira correta de fazer esta parte, né? Então eu tenho pregado para a mocidade, falado para eles a respeito de honrar pai e mãe, e devem honrar mesmo. E agora os pais têm que saber alguns segredos também, né, sobre os filhos. O irmão Brand diz assim, falando aqui a respeito da mãezinha dele, diz assim: minha mãe me criou com senso melhor do que aquele. Se eu fosse uma reunião, seria suficientemente cavalheiro para ficar quieto, sentado e ouvindo. Ou, em primeiro lugar, eu nem mesmo iria, isso é correto. Aquilo nem mesmo mostra uma boa criação. Não é de se admirar que tenhamos a delinquência juvenil. Temos muitas delinquências de pais que causam isto. Tem uma outra parte que o profeta disse: não existe juventude delinquente, existe pais delinquentes, né? Amém. Você continua feliz? Amém. Amém. Se vocês não gostarem, vocês me deportem, né? Elejam outro pastor. Aleluia. Olha aqui, o profeta diz assim: uma das grandes carências de nossos dias hoje na América e no resto do mundo são pais pios para firmarem uma influência sobre os seus filhos. E vocês lembram que uma vez eu dei um testemunho aqui para os irmãos daquele homem que saiu no Ano Novo, Natal, e foi visitar os parentes, e cada casa que ele passava, ele tomava um copinho de cerveja, e na outra casa tomava um copinho de cerveja. E a família era grande, quando chegou lá no final, como diz o gaúcho, já estava na manguaça, né? E aí ele sai cambaleando na neve, e quando ele olha para trás, o menino que estava junto com ele estava cambaleando junto com ele. Aí ele para e pergunta assim: meu filho, o que tu está fazendo? Ele diz: pai, eu estou tentando seguir os teus passos. Então, vamos lá, influência dos pais sobre os filhos, né? Glória a Deus, aleluia. Vocês estão felizes? Amém. Os pais desses dias têm se afastado dos princípios da Escritura. Eles desejam mais a moda do mundo
E as igrejas fizeram a mesma coisa. E ao fazer aquilo, nós deixamos isso frouxo e trazemos o mundo para dentro da igreja. E não te esqueça, irmão, a tua casa é uma extensão da igreja. Então você pode trazer o mundo para dentro da igreja, trazendo para dentro da tua casa. É que nem eu disse, se eu colocasse aqui a novela da Globo para você assistir, vocês iriam embora. O pastor enlouqueceu, botou a novela dentro da igreja. Mas o que tem que te lembrar? Que a tua casa é uma extensão da igreja. Se não é certo ver novela na igreja, não é certo ver novela na tua casa. É correto ou não é? Cuidado que tu vai falar dentro da igreja. Tem cuidado que tu vai falar em qualquer parte. Tu é a igreja de Deus vive em qualquer lugar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E esta é a razão que nós temos esse grande dia. Se eu digo isso respeitosamente aqui perante os jovens, a razão é que nós temos tantos marginais e assim por diante. E assim como eles chamam isto, pessoas de mau caráter, muito disto, é devido à vida no lar pelo qual eles foram influenciados. Nos seus primeiros dias, eu permaneço como um crente naquilo. Crie uma criança no caminho que ele deve andar e quando ele atingir a idade da responsabilidade, ele não se apartará disso. E isso é tão certo, tão correto, que quando uma criança muçulmana nasce, a primeira coisa que o pai diz no ouvido daquela criança é assim, Alá é o único Deus. A partir dali, toda a influência daquela criança vai ser sobre isso. Irmãos, e vocês sabem, isso é tão forte que aquele menino cresce e morre por essa causa. Já pensou se os cristãos, amém, Jesus, pegassem os bebês desde pequeno e dissessem, Jesus Cristo é o Senhor. Amém. E criasse ele sabendo que Jesus Cristo é o Senhor, ele morreria pela causa de Cristo. Não se mataria, né? Mas estaria disposto a entregar a sua vida. Amém. Vocês continuam felizes? Amém. Vamos lá um pouquinho mais então. Olhe, num de nossos grandes americanos, de quem eu poderia pensar foi Abraham Lincoln. Ele certamente foi merecedor de todo o crédito que lhe é dado. E mais, ele teve um mau começo. Nasceu num lar pobre, não tinha condição de poder ter uma educação escolar, escrevia nas areias. Nós entendemos que os únicos 2 livros que ele sempre possuiu na sua vida, até que ele tinha por volta de 21 anos de idade, foram a Bíblia, amém? Aleluia. O profeta ficou aqui meio na dúvida se era o Peregrino ou os Mártires de Fox, mas parece que eram os Mártires de Fox, que eram os únicos livros que Abraham Lincoln tinha. E foi um grande homem, né? O profeta chamou ele de um homem pio. Amém? Amém. Glória a Deus. Mais um parágrafo aqui, isso para me dar continuação. No parágrafo 37 da mensagem da influência de um homem sobre o outro, o profeta repete aqui e diz assim, você sabe o que eu penso? Todos têm a sua própria opinião, porém um dos maiores, em minha opinião, o maior presidente que nós alguma vez tivemos nessa nação foi Abraham Lincoln. Agora, não porque ele era um republicano, porém porque ele foi o que foi, um homem pio. E ele foi criado, ele para servir a Deus, ele disse, se há algo que eu desejo dar louvor, ele disse, ou pelo que a minha vida foi influenciada, foi uma mãe pia que me ensinou a orar e a conhecer Jesus como meu Salvador. Amém? Amém, amém para as mamães? Amém. Amém. Outra coisa, irmãos, aleluia. O profeta deu testemunho da mãe de John Wesley. Tinha 17 filhos, levantava de manhã, fazia um culto de 1 hora com eles. Quantos filhos ela tinha? 17? Era 17, né? Diz que nunca se ouviu um grito daquela mulher com os filhos. Grande recompensa que aquela mulher teve por ser uma pia mãe, mãe do mensageiro da era. Na época ela não sabia que era, hoje nós sabemos. O outro dos seus filhos, Charles Wesley, foi um dos maiores compositores dos hinários das igrejas metodistas naquele período. Né? Porque uma pia mãe produziu
criar, produzir. Estabeleceu a vida daqueles meninos com aquele bom testemunho, né? Aleluia. Glória a Deus. Então, para termos bons filhos, né, nossos filhos aí, nossos jovens, nós temos que ter essa consciência. Primeiro, temos que ter bons pais, né, gente? Vocês estão de acordo comigo? Amém. Vocês podem dizer amém a isso bem forte? Amém. Porque os filhos sempre vão seguir o exemplo do pai, e os pais sempre vão ser o espelho dos filhos, né? O filho sempre vai se influenciar no pai. Amém. Quando a gente lê nas escrituras assim, honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias se prolonguem, então a Bíblia ela separa essas duas partes, né? Honrar o pai e a mãe, né? Cada um tem a sua devida honra. Mas quando chega nessa escritura que eu li de Efésios capítulo 1, aqui, capítulo 6, versículo 4, os irmãos notam que a Bíblia não separa aqui o pai e a mãe. Na parte de, quando está se referindo ao filho, está dizendo para o filho, honra o teu pai e a tua mãe. Quando Deus fala com os pais, Deus fala diferente. Deus fala com os dois junto no coletivo. E os irmãos vão entender por quê. Ele não separa. Pai, cria o teu filho assim. Mãe, cria o teu filho assim. Não, ali une os dois e diz assim, ó, pais. Criem os filhos o caminho que ele deve andar. Está falando para os dois juntos, né? Vocês notaram a leitura aqui? Pais. Fala para os dois juntos, né? Aleluia. Então, nesse tempo, como eu disse aqui, talvez se ouve muito dizer que não existe mais muitas mães. Também acontece de não existir muitas mães pela falta ou pela ausência da hombridade também. Porque também os homens deixaram de ser homem. No corpo físico, né? Continuam sendo homem, mas naquele caráter de um homem criado por Deus para ser o homem, os homens também deixaram de ser. Não é verdade? E aí causaram esta falta, porque é uma hierarquia, né? Causam essa falta nas mulheres. Então, vai caindo cabeça, vai caindo corpo, vai caindo os filhos, daqui a pouquinho tudo vai caindo em bancarrota, porque alguns homens também vão perdendo a hombridade, né? Fica mais fácil hoje estar acomodado, né? Hoje o sistema colocou o homem na comodidade que anos atrás o homem tinha uma posição firme e ele era obrigado a manter aquela posição firme. Ele era o responsável pela sua casa. Hoje parece que não mais, mas quando chegar no dia do julgamento, Deus vai pedir conta para o homem pela sua família. É ou não é, irmãos? É isso? Amém? O homem tem que aprender a ser coluna cervical. A tua coluna sustenta todo o peso do teu corpo. Se tira a coluna fora, irmão, tu vira uma bola de carne. Então, se tira a coluna cervical do homem, a família continua um corpo defeituoso, uma bola de carne, né? Aleluia. Outra coisa, irmãos, vamos lá. Vamos devagarzinho aqui. Quando o homem escolhe uma mulher para se casar, né? Que temos jovens aqui, que eu espero que eles esperem bastante para casar, que não se precipitem, né? Mas chega uma hora que vão ter que se casar. Se o Senhor tardar em vir, como disse Paulo, queria vos poupar disso. Paulo dizia, eu gostaria que todos casem que nem eu, né? E depois que tu casa, que tu compreende o que Paulo disse. Quando tá solteiro, nem faz ideia do que Paulo está falando. Casou, passa um tempo, já descobre, eu entendi o que o Paulo falou agora. É ou não é? Verdade. Ele escolhe a moça e a moça diz sim. Então, eles se tornam uma só carne, né? Eles se tornam uma só carne. E além de se tornar uma só carne, o que eles têm que saber, irmãos? Eles têm que saber
que eles precisam serem amigos e companheiros. Sabiam disso? O profeta fala procurar caráter, tal e tal e tal. Não vou dizer se vou acrescentar, mas colocar esse ponto aqui também. Se procura alguém que é amigo, companheiro. Não é verdade? A causa que existe tantos divórcios, que as pessoas se divorciam tanto, se separam, é porque as pessoas, eles, na hora de escolher, eles esquecem dessa parte. Que tem que escolher um amigo e companheiro, ou uma amiga e companheira. É isso que precisa ser escolhido. E para os casados, né, que já estão casados, trata de se tornar-se amiga do teu marido e trata de se tornar-se amigo da tua mulher. Sejam companheiros. É ou não é? Os companheiros. Saber que é uma escolha, né? Que essa vai ser uma companhia para o resto da tua vida. Então tem que ser eternos amigos. Amigos sempre. Não pode ter aquele ditado, né? Dormindo com o inimigo. Coisa ruim, né, irmão? A Bíblia diz, né? A pessoa que está ali... esqueci agora a escritura, fugiu uma escritura da mente que diz aqui o teu amigo confiável que anda contigo. É coisa triste, irmão. Tu esperar uma facada da onde tu menos espera, né? Tu espera de qualquer parte. Daqui a pouco vem a tua mulher mesmo dar uma apunhalada, o teu marido. Bah, mulher, o homem, esperar de qualquer um, menos de ti. Verdade. Aleluia. Nós da mensagem estamos acostumados a pregar para as irmãs e dizer, irmãs, se sujeita aos seus esposos. E a palavra é ou não é? Claro que é a palavra, né? Mas eu acho que muito pouco também se pregou na mensagem, maridos amem as suas mulheres ao ponto de morrerem por elas. Então, quando chega nesses dois pontos, irmão, não existe fardo pesado de nenhum lado. Existe realmente uma amizade e um companheirismo. Aleluia. Saber que vão deitar junto, todo dia vão acordar junto, vão envelhecerem junto, vão compartilhar sucessos e fracasso. Aí eu tô contigo enquanto estamos dentro do sucesso. No primeiro fracasso, né, vou procurar uma vida melhor. Né? Dentro do sucesso, estamos juntos. Se fracassarmos, fracassamos junto. Vamos até o fim. Não é verdade? Lembra daquele testemunho que o irmão Brana deu a respeito daquele homem, né? Quando ele foi renovar o casamento. E aí disse assim, você viu que ela já está... O tempo passou, ela já está enrugada, já está velha. E você continua amando ela da mesma forma. E diz, olha, Deus foi generoso comigo, de maneira que ela foi envelhecendo... A minha visão foi ficando mais fraca também. E eu continuo vendo ela tão bela como ela sempre foi. Isso é casamento, companheirismo, né? Amém, Jesus? Então, quando essa amizade e companheirismo entre pai e mãe são quebrados, toda a família sofre. Aí nós temos aquele quadro do Titanic, o barco passou pelo iceberg, rasgou o casco do navio, as pessoas lá em cima chutando gelo, brincando, como se aquilo fosse uma diversão, e eles não sabiam que o casco já estava rasgado e era uma questão de tempo e o barco ia afundar. Não acontece assim com as famílias às vezes? As crianças estão bem, estão se divertindo, como se tudo tivesse normal. E às vezes as crianças nem sonham que o casco lá embaixo no casamento já está rompido há tempo. E é só uma questão de tempo de o barco afundar. E todos afundam juntos, né? Aí, como diz aquele pregador, uma vez no culto pro meu irmão lá, ei, teu barco vai afundar. Aí diz, faz tempo que está afundado. É verdade, irmãos. Não podemos fugir dessa realidade. Deus te ajude, né?
Aleluia, existe uma hierarquia que não pode ser quebrada. Vamos lá, um pouquinho mais aqui para diante. Vocês sabiam que existe uma diferença, irmão, a respeito do pecado do homem e do pecado da mulher? A causa do pecado do homem e do pecado da mulher são os... Pecado é pecado, mas a maneira que Deus trata com o pecado do homem é de uma maneira e a maneira que Deus trata com o pecado da mulher é de outra maneira. Quando a mulher peca, você pode ver isso está na Bíblia o tempo todo. Quando a mulher peca, Deus sempre cobra a mulher no seu corpo. Eva pecou, com dores darás à luz a filho. Jezabel pecou, os cães vão comer teu corpo. Miriam pecou, ficou tomada de lepra. Então, todas as vezes que a mulher peca, ela sofre a consequência no seu corpo. Quando o homem peca, ele sofre a consequência no seu governo. Perde a moral, os filhos não respeitam mais, um chuta para cá, outro chuta para lá, perde família, perde tudo. Adão não perdeu o governo por causa da queda dele? É Bíblia, irmão. São coisas diferentes. Não é verdade? Oh, glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Então, vamos lá. Regra número 1. Os pais precisam estarem de comum acordo na correção dos filhos. Isso quer dizer, pais, junto, façam isso juntos, não separado. Senão um corrige e o outro diz, não xinga o menino. Quando isso acontece, quebra a regra do companheirismo, do laço de companheirismo, e nós caímos em Amós 3:3. Pode 2 juntos andarem, se não tiver de acordo, quebra-se tudo. O casal tem que saber, irmão, que o casamento é um pacto. Que se eles tiverem filho, eles terão que criar aquele filho juntos no caminho do Senhor. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vocês estão felizes, irmãos? Amém. Aleluia. Então, os filhos começam a sair fora de linha. Começa as coisas erradas acontecer. Então o que temos que fazer? Temos que olhar como é que estão as cabeças. Como é que estão funcionando as cabeças? O que está acontecendo com o menino, com a menina? O que está causando isso? Irmãos, cremos na mensagem de Malaquias capítulo 4, 5, 6, que é tempo de restauração, não é tempo de restauração? Vocês creem que é tempo de restauração? Restauração significa... também, além de restaurar, que é uma palavra clara, mas significa recuperar, consertar e reparar. Essas palavras também estão de acordo com a palavra restaurar. Ser reparado, Irmão, coisa fácil construir. Quem é que é pedreiro aqui? Irmão Marino, irmão Paulo ali, o Josemar, tem mais alguns pedreiros por aí, acho que o irmão Celso também é meia colher, mas constrói também, Tem alguns construtores aqui, o Pio, você sabe, é fácil construir, levantar. O difícil, irmão, é tu fazer mal feito e ter que reparar aquilo. Não é verdade? É fácil casar, claro que é fácil. Pede a mão da moça e todo mundo faz casamento e casa e tudo bonitinho. Cometer erros através de decisão errada, e essas coisas vão acontecer o tempo todo, ninguém vai se escapar de tomar decisão errada. Estamos aí vivendo, acertando e errando, não tem como escapar disso. O difícil é a pessoa admitir e tentar reparar, consertar aquilo. Aí entra o orgulho, a vaidade própria, entra a arrogância, Aí é mais fácil. O meu erro foi porque tu fez isso, não, mas o meu foi porque tu fez aquilo, mas se não tivesse feito isso eu não teria feito, mas se não tivesse falado assim eu não teria falado também.
E assim vai eternas discussões dessa forma. E eu preguei para os irmãos aqui, mostrei pelas escrituras que quando nós fizemos isto, que nós queremos justificar o nosso erro com o erro da companheira ou do companheiro, para Deus isto é um trapo de imundícia. Deus não aceita justificativa. O que Deus quer? Que a pessoa se humilhe, irmão, e repare. Amém. Ah, errei, falhei. Sabe? Difícil a pessoa admitir, né? Existe arrogância própria, né? Errei. O que eu faço? Repara o erro. Conserta. Amém. Conserta. Não é fácil, irmão? Errou, conserta. Glória a Deus. Aleluia. Essa mensagem veio para nos restaurar, essa mensagem veio para reparar, né? Claro que eu sei que às vezes as pessoas não gostam muito disso, né? As pessoas gostam da mensagem bonita, formosa, né? Mas, irmãos, essas coisas são necessárias, irmãos. Essas coisas precisam ser ditas, né? Aleluia. Aleluia. Então, o que acontece? Quando os filhos olham para o pai e para a mãe, o que eles precisam notar? Eles precisam perceber que o pai e a mãe são amigos e companheiros. Se os filhos não perceber que os pais são amigo e companheiro, aquela rebeldia da mocidade encontra fragilidade no casamento. Aí vamos ver, vamos se inclinar para qual que está mais a meu favor. Não acontece assim? Por exemplo, assim, aleluia, vamos lá, irmãos. Deus é maravilhoso, né? A gente sabe que o profeta nunca vem nos ensinar um machismo, né? O profeta vem nos ensinar a escritura, né? Embora alguns tomam dessa maneira, mas não é assim. Quando o homem diz assim para a mulher assim, ó, teu lugar é na cozinha, teu lugar é no tanque. Para começar, ele não casou com uma amiga, com uma companheira. Ele quer uma cozinheira para cozinhar para ele, né? Então, né? Não vem colocar o profeta nessa escolha aí que não funciona. O profeta uma vez viu que a irmã Meda estava estressada, lavou a louça para ela. É verdade isso, irmãos? Amém. Então não é bem dessa forma como se colocam, né? Então o que eu aconselho? Eu aconselho o seguinte: se tu casou para ter uma boa refeição, é melhor tu comer no restaurante, é mais barato. Claro, é ou não é? Vai na lavanderia, a lavanderia sai mais barato do que manter uma mulher. É ou não é? Claro que é. Eu vi até esse de uma menina, né, que casou há pouco tempo, ela está trabalhando, ela postou lá, meu Deus, como eu sou cara de me manter. Tem mulher que até se admite que... Então, irmãos, não é uma tarefa fácil, não é barato. Então, se não for por amizade e companheirismo, for para ter cozinheira, ó, restaurante ali, ó, né, pega aí de R$13,90 uma marmitinha feita ali, tu vai comer bem. R$10. R$10. O Lauro tá feliz lá, né, Lauro? Espero que tu continue feliz assim até o arrebatamento, né? Amém. Não se esqueça, irmão, você se casa para ter uma amiga, uma companheira, né? Aleluia. E glória a Deus. Tem coisa que eu não gosto de falar muito assim, que não gosto de chocar, mas, irmãos, temos que ser honesto, né? Amém. E outra coisa, e a mulher também não vai buscar um homem, aquele homem que dê tudo para ela aquilo que ela quer. Também não é assim. Amém. Eu procurar, eu vou ter que encontrar um que me dê tudo, Então assim, ó, se a mulher busca um homem que dê tudo para ela, olha a dica aqui, ó. O que adianta tu ter uma mansão imobiliada e você está só? Verdade. Não tem um amigo, não tem um companheiro.
Tu tem o que tu buscou. Então vai lá, casa com o rico. Ele vai dar tudo que tu precisa. Será que tu vai ter um amigo, tu vai ter um companheiro também? Veja, irmãos, os valores que tem que ser colocados aí nesta base da igreja que é a família, né? Alguns valores que a gente vai esquecendo, né? E o Espírito Santo, de vez em quando, tem que deixar aqui as trombetas de lado, as taças de lado e trazer um despertar, né? Amém. Ser amigo, né? Compartilhar, conviver, né? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui que eu dei de manhã do que é ser companheiros. Irmão, companheiro não é duas pessoas morarem na mesma casa, deitarem junto na mesma cama. Isso não significa ser companheiro. Companheiro não é duas pessoas estar no mesmo barco. Companheiro é duas pessoas no mesmo barco e os dois remando para o mesmo lado. Se não, um rema para um lado, o outro rema para o outro. Aleluia. Irmão Marino andou muito de barco, né, irmão Marino? Pescou de barco. O que acontece se um remar aqui para um lado e outro remar para o outro com o barco? Aleluia. Pode falar, irmão Marino. O que vai acontecer com o barco? Não, ele fica aqui, ó, fica girando. Vai ficar girando. Aleluia, verdade. Não sai do lugar. Um remo para o lado. Quer ter uma meta, quer seguir em frente, os dois têm que remarem junto. Não é verdade? Verdade. Aleluia. É quando o carro estraga, os dois descem para empurrar o carro na mesma direção. Aleluia. Que coisa horrível, né? Quando tá empurrando na frente do Fuca velho e outro lá atrás, lá, né? Um fazendo força contra o outro. Não dá certo, né? Coisa triste quando o casamento chega nesse ponto, né? Que o outro tem o prazer de discordar só para discordar, porque estão sempre em desacordo. Às vezes nem pondera, às vezes nem ouviu direito o que o outro disse, mas já tem o prazer de estar discordando. Já está insuportável, né? Questão de tempo. Reparem isso, irmãos. Reparem. Dá uma parada aí, vê onde é que está estragado, conserte. É fácil errar. O problema é consertar, conserte. Se não consertar, vocês vão ver que vai ficar cada vez mais insuportável, que daqui um pouquinho vem assim, o trunfo maior de Satanás, que é a separação. Não é verdade? Vem a separação. Os filhos sofrem. Menina cai na prostituição, o filho cai na droga. Pode voltar a casar e dizer, agora estou feliz, agora sim, encontrei. No dia do juízo vai ter que prestar conta diante de Deus. Aleluia! E Deus vai cobrar. Principalmente nós que nos jactanciamos de conhecer grandes mistérios da parte de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é verdade isso, irmãos? Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, tem coisas que acontecem às vezes que é só o Senhor Jesus Cristo, né? Eu não creio, não sou de acordo, amém, com um homem que bate mulher. O profeta diz que o homem que bate mulher não é suficiente homem para outro homem mesmo. E eu conheço todos os valentão que dão na mulher, realmente, quando chega para outro homem, eles botam o rabinho no meio das pernas. É de praxe, pelo menos os que eu conheço, né? Eu conheço um que é grandão, forte, quando dá uma mulherzinha dele, quase arranca os cabelos toda a cabeça dela, né? Quando é homem, coitado, fica pequenininho, né? Então, eu não sou de acordo com isso. Mas daí criaram agora a lei da Maria da Penha, né? Para que haja um pouquinho de proteção das mulheres. E ao mesmo tempo que criou-se uma lei, como a gente sabe que tudo é governado por Satanás, também parece que entrou assim um certo aprovalecimento, né? A coisa mais ridícula que existe é uma mulher se avançar no homem também. Ridículo isso.
deveria se envergonhar. Que posição feia. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Fala, Deus. Não é verdade, irmão? Posição feia, ridícula. Glória a Deus. Aleluia. Se aproveitar de uma lei que foi colocada, agora então tá. Não, fique na posição. Deus não chamou para isso. Deus chamou para você viver em paz. Deus ajude. Eu creio que aqui não acontece isso, né? Eu creio que não. Amém? Creio que os irmãos aqui sabem que a tua esposa é o vaso mais fraco. E as irmãs sabem que elas têm que estar nesta parte em sujeição, que não se faz isto. Creio que vocês todos sabem disso, né? Verdade. Nem precisava estar falando isso. Amém? Mas talvez alguém na internet precise ouvir, né? Glória a Deus. Aleluia. Então, olha só como é que acontece. Às vezes a minha hora já está esgotada lá. Eu vou encerrar aqui. Eu ia continuar aqui com algumas coisas aqui. Mas deixa eu só colocar essa partezinha que eu vou encerrar. Olha como é que funciona, né? Como é que funciona. Como é que começa aos filhos tornar-se... Onde é que começa a delinquência dos filhos? Começa bem aqui a delinquência dos filhos. Começa assim. Vou comparar aqui, pegar minha família, eu, né? O José se comporta mal. E aí eu vejo cadê o José? Ah, tá lá sentadinho lá. Aí eu olho pro José e diz assim, ó. Parecido com a mãe dele. E ela olha para ele e diz assim, bah, igualzinho o pai. Irmão, quando tu fala isso, sabe o que tu faz? Tu tá dizendo pro teu filho que teu pai e tua mãe são os espelhos dele na atitude que ele tá tendo. Ah, viu, se eu sou o pai, então eu tô fazendo o que o pai sempre fez. Ele vai achar normal o que tá fazendo. Ele vai achar que é correto o que tá fazendo. Talvez até vai sentir um pouquinho de orgulho. Sou que nem meu pai. Não é verdade, irmãos? Glória a Deus. E essas coisas vão acontecendo, né? E o menino vai ficando pior, a menina vai ficando pior. Aí chega lá na frente e vem a desgraça. Daí, por que será que aconteceu? Voltem atrás. Vê onde é que começou, né? As coisas erradas. Tem casos ainda que dá para reparar, viu, irmãos? Se Deus está falando, é porque estamos em tempo de reparar essas coisas, viu? Reparar essas coisas. Deus é um Deus de restauração. Deus quer restaurar todas as coisas. Quando a palavra vem para restaurar, é tudo. Começa pela base. Família. Quem é família? Marido, mulher, filhos. Amém? Aleluia. O que é o correto, né? Correto é eles serem companheiro, sentar, conversar, descobrir onde é que está o erro. Então seria assim, Jerusa, por que será que o José está tão rebelde? Não que tu está rebelde, tá, meu filho? É só comparação aqui. Às vezes tu fica um pouquinho mais... Tua mãe passa a vara em ti e dá uma melhorada, né? Bom, o que está acontecendo? Vamos ver onde é que é? Talvez é internet demais, celular demais, né? Coisa assim, né? Ou talvez nós estamos batendo boca demais na frente dele, ele está vendo a nossa fraqueza. O que aconteceu? Talvez ele percebeu que nós deixamos de ser amigo e companheiro muito tempo. Agora ele está escolhendo um lado. É isso, irmão. É isso. O que está acontecendo com a menina? Está escolhendo um lado. O pai e a mãe deixaram de ser companheiro há muitos anos, dentro da mesma casa. Então agora os filhos têm que escolher um lado. Glória a Deus. O que podemos fazer para melhorar? Não conversar dessa maneira egoísta que os pais às vezes conversam, né? A culpa é tua. Se tu ficasse mais em casa, o fulano estaria assim. Ou a culpa é tua, se tu não ficasse tanto na internet e educasse ele. Não dessa forma. O correto é lerem a palavra junto, unir-se em oração,
orar em cima daquele problema. Foi assim que o mensageiro ensinou, dando exemplo da família dele. Ele nunca escondeu os problemas que ele tinha familiar, mas ele deu para nós o diagnóstico de como se resolvia. Eu e minha esposa sentamos e conversamos. O que está acontecendo? Não faz assim, não fala mais assim para ela. Vamos orar junto e vamos encomendar a vida dos nossos filhos nas mãos de Deus. Amém, Jesus? E naquela noite a Rebeca nunca foi na onde ela iria tocar um rock com as amigas, porque aquele homem tomou a atitude certa. Poderia dizer, viu, Meda, assim, olha aí, o que tu produziu? Tu é a mãe, tu que fica em casa, era para te ter educado. Pois é, se tu ficasse em casa para me ajudar, como naquela ocasião, o estrago ia ser maior, né? Aleluia! Glória a Deus. Reparar o que está estragado. Então, quando nós reparamos o que está estragado, irmão, nós podemos reclamar os nossos filhos rebeldes diante de Deus. Você recebe autoridade para reclamar. Satanás, solta. Satanás, devolve. Amém? Como é que é? Norte não detenha, sul, solte meu povo. É assim. Glória a Deus. Amém. É tempo de restauração, né? Não vou continuar. Vamos se colocar de pé, vamos fazer oração. Teremos outras ceias, né? Amém? Vamos fechar nossos olhos então, vamos fazer oração. Amém. Senhor Jesus Cristo, amém, Deus de toda consolação, doador de toda boa dádiva. Eu sei, meu Deus, que nós gostaríamos de subir aqui nessa plataforma aqui e termos tantas coisas boas para falarmos a respeito da Tua Palavra, coisas necessárias para esse tempo, os Teus mistérios, os Teus segredos, o Senhor tem nos revelado, aquilo que prepara nós para termos a fé de arrebatamento. Mas eu sei que às vezes o Teu Espírito Santo precisa preparar nós para termos fé, para vivermos nesse período aqui na terra, Senhor, esta fé natural, essa fé comum, essa fé do nosso dia a dia, né, para que nós possamos aqui darmos testemunho, aqui podemos formar uma boa base, amém, na coisa mais preciosa que o Senhor colocou na terra, que o Senhor desejou ser pai e ter uma família. Sei que Satanás luta contra as famílias de Deus. Amém. Mais um dia o Senhor Jesus Cristo desceu até as partes mais profundas do inferno e lá o Senhor cravou a sua estaca para que o fundamento de Deus ficasse firme. Que nessa noite, Senhor, por meio da Tua Palavra, pais e mães possam, Senhor, reverem seus conceitos. Amém. Se humilharem diante da Tua Palavra. Amém. Repararem, consertarem. Amém. Aleluia. Para que Deus continue operando, trabalhando nas suas famílias. Para que Deus possa continuar dando testemunho que o Senhor tem famílias na terra que te servem e dão testemunho da Tua Palavra. Esta é a minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Uma forte salva de palmas para Jesus.